agora a gente fala de calor no Rio de Janeiro e a preocupação em relação aos incêndios. Porque ontem a gente viu inclusive um incêndio dentro dos estúdios Globo, no Projac, mas teve muito incêndio em mata registrado que se alastra muito fácil. Número recorde, né, Gabriela Morgado? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Agatha, Rodolfo, pro Dônula, pra todos os nossos ouvintes. Olha, só entre segunda e terça-feira, segundo o Corpo de Bombeiros, foram 300 ocorrências de incêndio em vegetação aqui no estado e desde 1º de janeiro foram cerca de 2.000 ocorrências. Isso muito por causa da seca que a gente está vendo no Rio de Janeiro. A gente tem falado aqui nos últimos dias sobre a falta de previsão de chuva e a gente ontem registrou de novo as maiores temperaturas do país aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, na segunda-feira a gente tinha 6 cidades liderando aí o ranking do Instituto Nacional de Meteorologia. Ontem foram 5: Rio de Janeiro, Silva Jardim, Niterói, Duque de Caxias e Seropédica, e muitas também naquela lista dos menores índices de umidade relativa. O Rio teve aí 5 das 25 menores índices registrados pelo INMET ontem. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o risco de incêndio florestal por causa disso é alto nas regiões sul, Baixada Fluminense e Serrana, mas muito alto aqui na capital e nas regiões metropolitana, dos Lagos Norte e Noroeste. Tanto que a gente teve ontem e anteontem o prefeito Rodrigo Neves, por exemplo, de Niterói, que teve uma umidade muito baixa na segunda-feira, de só 10%, pedindo a ajuda do Corpo de Bombeiros para um reforço para ajudar a combater os incêndios lá na cidade. Então tem bombeiros militares de outras cidades atuando em Niterói, com helicópteros, pegando ali água do mar, da Baía de Guanabara para poder apagar esses incêndios. Em 24 horas, segundo a Prefeitura de Niterói, foram 15 focos registrados e bombeiros continuam atuando aí em todo o estado. A preocupação é porque a gente tem previsão de melhora das temperaturas até semana que vem. Eu conversei agora há pouco, inclusive, com o meteorologista da Climatempo, Vitor Tacal. Ele estava falando que a previsão é que essa onda de calor que a gente está vendo com essas temperaturas com mais de 40 graus, ela já termine na semana que vem. Nos próximos dias aqui na capital, a temperatura também não deve chegar aos 40 graus e que tem até uma possibilidade de ter pancadas de chuva isoladas em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro no fim dessa semana, mas no início da semana que vem isso termina de acontecer e a gente volta a ter uma umidade muito baixa, o tempo muito seco no Rio de Janeiro. Então, o Corpo de Bombeiros continua aí em alerta em todo o estado por causa da grande possibilidade de incêndios. Daqui a pouco, inclusive, a partir do meio-dia, tem uma coletiva de imprensa marcada com o governador Cláudio Castro para anunciar medidas em relação ao calor que o próprio governo do estado deve tomar. Já começou a fazer isso. As escolas, por exemplo, que não têm ar-condicionado, os alunos estão sendo liberados mais cedo. A gente está falando de 200 escolas, 16% do total de unidades estaduais não tem hoje aparelho de ar-condicionado. A maior parte em Belfor Roxo e em São Gonçalo. Em Belfor Roxo só tem, por exemplo, 20 unidades climatizadas. E aí, quando a gente fala em climatização, muita gente está ligando o ar-condicionado e deixando a maior parte do tempo, principalmente quem trabalha em casa. Durante o dia, quem pode ligar o ar-condicionado, liga, a conta de luz vai vir mais pesada esse mês. A Light, inclusive, hoje emitiu um alerta falando que quando você chega num número X de quilowatt-hora, aumenta a conta ainda mais por causa do ICMS, né, Gabi? Tava até fazendo uma pesquisa agora há pouco que a gente consome mais ou menos um consumo médio, segundo a ANEEL aí no Brasil, de 150 quilowatts por mês, dependendo ali da época do ano. Só que quando esse consumo de energia é superior a 300 quilowatts, aí a gente passa a pagar uma taxa de ICMS de energia de 24%, quando normalmente ela é de 18%. Então aumenta muito e, claro, a gente com consumo de energia de ventilador, de ar-condicionado, quem tem, vai pagar essa taxa muito mais cara. E aí a Light, como você falou, Agatha, inclusive mandou aí orientações, né, sugestões para os consumidores para eles economizarem, tentar sempre comprar aqueles aparelhos de ar-condicionado com classificação A, que consomem menos energia, o split, né, a gente sabe que consome menos energia do que aqueles ar-condicionados de parede, fechar bem todas as portas e janelas quando usar, para não demandar muito desses equipamentos, e aí quando a gente demanda demais, eles também consomem
consomem mais energia e a nossa conta no fim do mês fica mais cara, botar a temperatura ali, quando der, um pouquinho mais alta, 23 graus segundo a Light, seria o melhor, e também não deixar os filtros de ar-condicionado sujos, tem que limpar regularmente, porque isso também pode aumentar aí no consumo de energia. Esse salto é de 18 para 24, você tem noção mais ou menos quando você consome mensalmente, Rodolfo? Normalmente a gente não tem, né? Essa medição vem todo mês lá na conta, a gente não sabe quantos que a gente consome. São 300, a partir de 300. Eu vejo só o preço, que fica salgadíssimo no mês de janeiro. Olha o valor, né? Olha o valor, né? Isso por um lado, e por outro, já a adoção, ontem nós falávamos sobre isso, Rodolfo, da necessidade de adoção de medidas, de protocolos para essa realidade diferente. E uma delas, de 1.200 escolas, quantas, Agatha? 1.200 e? Isso, 1.234 escolas. 200 não tem aparelho de ar-condicionado, a gente está falando de 1/6 das escolas. É muita coisa, Rodolfo. Quem deu esse dado? O próprio governo do estado. Governo do estado. É que nem aquele dado dos ônibus que falam que, sei lá, 99% tá climatizado. Lembrando, esse é um dado oficial reconhecendo que 1/6 não tem. Daqui a pouco a gente tem participação, provavelmente ampliando este olhar. Mas se é pelo menos esse número aí de 200 escolas, tá aí a flexibilização do horário. Não dá para você colocar sala de aula lotada sem ar condicionado, porque as pessoas estão passando mal. Ontem eu assisti algumas reportagens de gente tremendo, saindo de sala de aula, passando mal mesmo, criança, jovem, e a gente tem uma no Rio Grande do Sul eles adiaram o reinício das aulas, né, Dônula? Por causa do calor, eles adiaram. Então você tá certo, agora tem que ver só se onde eles dizem que tem ar-condicionado, tem, e se tem, se funciona, se tem manutenção e funciona, né? Porque mesmo assim, já não deveríamos ter 200 escolas sem ar-condicionado no Rio de Janeiro, sabendo como é, né? Valeu, Gabi. Obrigado. Obrigada pelas informações.